Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa série, hoje com um capítulo do livro Encontro Marcado, capítulo muito bonito, cujo título já é bem expressivo, né? Teu tijolo de amor. O tema do nosso estudo de hoje e do capítulo, que Emmanuel nos trouxe aí, através da psicografia do Chico Xavier, é sobre a nossa contribuição na seara do bem. E olha que interessante, o tijolo é o símbolo da edificação, o símbolo da construção. Então, o nosso tijolo de amor significa, aí, como nós vamos ver no desenvolvimento do capítulo, aquela parcela que nós estamos dando na contribuição na seara do bem e tão na obra do nosso Mestre Jesus aqui no nosso planeta, e que tão importante é a nossa contribuição, ainda que reduzida, mas de acordo com as nossas possibilidades, logicamente, dentro dessa edificação que nós estamos por construir. Então, começamos aqui o capítulo com um destaque, e Emmanuel já chama a atenção logo no início do capítulo. Eu não trouxe aqui, mas é um destaque muito importante, que o primeiro sinal de que nós temos com relação à sublimidade do nosso destino é quando nós temos o esquecimento de nós mesmos em benefício do outro. E é interessante, porque se o egoísmo segundo os espíritos instrutores trouxeram para nós lá no Livro dos Espíritos, é a maior chaga que nós temos, faz todo sentido, que o esquecimento de si seja primeiro sinal de que nós reconhecemos a sublimidade da nossa destinação. Então, isso está lá no início do capítulo, e eu trouxe na sequência esse destaque que nós vamos ler agora. Por mais áspero seja o caminho, segue amando e servindo. Não enumere sacrifícios nem contes dificuldades. A glória da vida é doação permanente. Aqui nesse ponto, Emmanuel nos faz lembrar de uma postura muito comum entre nós, sempre que estamos no serviço, na doação, nesse esforço de esquecimento de nós mesmos em benefício do outro, nós muitas vezes acabamos por enumerar os sacrifícios, as dificuldades que nos chegam. Ah, mas quantas são as minhas dores? Ah, mas quantos são os obstáculos que se põem no meu caminho? Ah, mais isso, mais aquilo. E Emmanuel nos chama para esse esforço de não listar, pois certamente, pensando aqui no preparo do estudo, quanto mais dificuldade nós listamos, enumeramos, e colocamos no momento em que nós estamos nos esforçando ali no trabalho, sem dúvida que mais dificuldades ainda surgem, parecem surgir. Então, realmente, esse ponto que Emmanuel chama a atenção é muito importante, que nós possamos não deixar que essas dificuldades, esses sacrifícios que existem, que fazem parte da nossa jornada, e sobretudo nos momentos que nós estamos nos esforçando no bem, porque muitos são também os inimigos desse trabalho, nós sabemos disso, os que ainda se equivocam na oposição ao trabalho no bem. Então, é natural que realmente essas dificuldades surjam. E aí eu lembro um companheiro querido que há pouco tempo na casa nos falava que nesses momentos em que no trabalho no bem surgem as dificuldades, que a postura desse companheiro era abrir outra frente de trabalho. Então, quanto para cada dificuldade que surge, mais trabalho, e certamente nós estaremos assim, ainda mais próximos da nossa destinação, dando passos decisivos
para a nossa destinação. Na sequência, Emmanuel coloca no capítulo: não faltes ao amor que nunca te falta. O objetivo fundamental da nossa presença em qualquer instância do universo é o serviço que possamos prestar. Olha como que é profundo esse destaque que eu trouxe, que Emmanuel nos coloca no capítulo. Né? Amor nunca nos falta. Né? Isso é reconhecimento, né? Que para todos, né, os momentos que nós temos de dificuldade, sempre temos a mão estendida que nos auxilia, que nos ampara. Né? E o objetivo, seja em qualquer instância que seja, ou seja, nos mundos em que nós estamos temporariamente, né, como o nosso planeta Terra, ou em mundos mais ditosos, em qualquer instância, qualquer lugar do universo, o serviço que nós possamos prestar é o objetivo fundamental da nossa presença. Ou seja, estamos aqui para servir, né, para auxiliar. Paixões e ilusões que nos conturbem as horas, mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias no mundo de nossa alma em transformação e burilamento. Olha que ponto importante também. Né? Sempre, por muito tempo ainda estaremos convivendo, nós, né, com as paixões e as ilusões, né? Ou com as mágoas e com as provas, pois, afinal de contas, né, estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, estamos aqui passando por situações que vêm atestar as conquistas que já fizemos no campo das virtudes. Né? E aí ele destaca Emmanuel destaca que essas convulsões são necessárias, né, nesse mundo representado pela nossa alma em transformação, ou seja, né, nesse combate constante que nós estamos dentro de nós, na nossa intimidade. Né, e por isso esses momentos são necessários, sim, né, e fazem parte, assim como a gente colocou lá atrás, né, das dificuldades que temos no caminho, os sacrifícios que temos no nosso caminho. Né? Imaginem, por exemplo, nesse momento eu fiz uma associação aqui interessante, né? me surgiu aqui uma associação interessante. Né? Imaginem uma joia rara, bruta, né? Em lapidação, um diamante, por exemplo, bruto, que para virar aquela pedra preciosa precisa ser lapidado. Né? Ele vai sofrer com o esforço do buril, né? Com os choques do buril, né, para que vão lapidá-lo, né, que vão dar a ele, né, a aparência da pedra preciosa, sendo ainda joia rara em essência. Né? Então, o conflito, as mágoas, né, os atritos, né, eles fazem parte desse nosso combate interno e muito bem lembrado e destacado aí pelo Emmanuel. Né? Porém, ele coloca na sequência: pairando muito além de semelhantes calamidades, ou seja, muito além, né, dessas provas, dessas mágoas, dessas convulsões que nós passamos, permanece imperecível, ou seja, aquele que não se perde, né, aquele que não estraga, né, aquele que não deteriora, né, permanece imperecível o bem que distribuíste, como sendo a tua riqueza eterna. Ou seja, essa é a nossa verdadeira construção. Né? A nossa construção no bem, o bem que nós fazemos. Né? O serviço ao próximo, colocado lá, como a gente colocou, como destacamos anteriormente, né? Perdão, colocado como essa nossa conquista definitiva, né? E não, né, as nossas riquezas terrenas, materiais, muitas vezes, né, que é o que ele vai destacar aí também na sequência. Né? Então, eis o verdadeiro bem, né, que nós construímos, né, e daí, mais uma vez, a representação do tijolo do amor, né, o símbolo da construção. A nossa doação no bem é esse bem, né, que nós distribuímos, é aquilo que permanece, não deteriora, não estraga, né,
não se corrói, não apodrece, permanece imperecível, como nos colocou aí, Emmanuel, né? Aí ele fala sobre, né, o progresso material, as riquezas, os bens materiais conquistados, sem o amor que lhe garanta o equilíbrio. Olha que analogia importante, né? O progresso material sem o amor que lhe garanta o equilíbrio. Nada mais é do que exibição de poder endereçada ao campo de cinza. Ou seja, né, essas riquezas, esses bens materiais, o acúmulo de bens aqui, né, que pertencem a esse mundo, aqui ficarão. Né? Imperecível, né, é o bem que nós distribuímos através do serviço, né, através da nossa parcela de contribuição nessa seara. Né? O resto, né, como pertencente a esse mundo, as cinzas, né, simbolicamente destinadas, né, estarão todos aqueles bens que deveríamos encarar como usufrutuários, ou seja, né, como pertencentes a nós por um tempo. Né? Não definitivamente, pois, mais uma vez, né, pertencentes a esse mundo, aqui ficarão com a nossa partida. Né? Os Espíritos do Senhor, olha que linda essa passagem, esse destaque. Os Espíritos do Senhor nos ensinam que o ódio será banido das nações, que o egoísmo desaparecerá da terra, que a ciência instruirá a ignorância, que a compaixão converterá todos os cárteres em sanatórios e que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Olha como que essa afirmação que Emmanuel nos traz, né, ela é um alento, né, aos nossos corações. Né? Olha quanta esperança está contida, né, nessa realidade, né? Pois isso é o que os Espíritos do Senhor nos ensinam mesmo. Né? Isso está contido lá, né, em essência, em resumo, lá nos ensinamentos, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Né? As mais de 1000 perguntas e respostas, né, perguntas elaboradas pelo codificador e respostas trazidas pelos espíritos instrutores que levam a isso aí. Né? Então, olha que alento que Emmanuel nos reforça. Né? Todo o ódio banido das nações, não haverá mais guerra, né, entre irmãos, né, se destruindo mutuamente. Né? Egoísmo que desaparecerá da terra, porque, né, nós estamos fadados, destinados, né, à perfeição, destinados ao desprendimento, ao esquecimento de nós, o desprendimento de nós em favor do outro, em benefício do outro. Né? A ciência instruirá a ignorância, que permanece tão, né, tão forte ainda entre nós, né, dentro de nós. E a compaixão converterá as prisões, os cárceres, em sanatórios, em hospitais. Né? Lembrando, sanatórios são hospitais para a insanidade mental. Né? E que a educação espiritual, mais uma vez lembramos, né, do Livro dos Espíritos, a codificação feita por Kardec, a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Isso é pura esperança, puro amor, pura construção no bem, isso que Emmanuel nos trouxe. Né? Agora, para isso, fechando, né, aqui as contribuições do capítulo, para isso, no entanto, eles, os Espíritos do Senhor, nos rogam o tijolo de trabalho e amor que nós possamos oferecer a essa sublime edificação. Ama e serve sempre. Lindo, né? Lindo esse capítulo, lindo, né? Essa mensagem, né, sobre a nossa contribuição, né, através desse tijolo de trabalho e amor que possamos ofertar, né, para essa sublime edificação, que é tudo isso que foi dito aí anteriormente, né, no parágrafo anterior. E como o capítulo fala muito sobre o servir, né, nós trouxemos ainda duas contribuições, né, uma lá que está
de Rodolfo Caligares, né, que está no livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, da editora FEB. Vamos ler ali, ó. Olha como que vai totalmente ao encontro de tudo que nós falamos anteriormente. Servir no sentido cristão é esquecer de si mesmo e devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo um simples reconhecimento daqueles a quem haja beneficiado. Então, exatamente o que Emmanuel nos trouxe, né, no capítulo anterior. O esquecimento de si. Esse é o servir no sentido de cristão, né, que a gente já viu falado, é o primeiro sinal, né, do nosso reconhecimento da sublimidade, da excelsitude da nossa destinação. Né? Devotar-se ao outro com amor, né, sem objetivar recompensa, reconhecimento, nada. Né? Esse é o servir no sentido cristão. E para fechar, né, nós trouxemos aí também uma contribuição também de Emmanuel por Chico, lá no livro Justiça Divina, no capítulo Sirvamos Sempre, também da editora FEB, né, o Justiça Divina. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Né? Então, se nós, né, pretendemos dar a nossa contribuição para essa construção sublime, para a sublime edificação, né, da nossa destinação, aquilo para o qual estamos fadados, destinados, né, que possamos servir no sentido cristão, sempre combatendo, né, o mal que ainda nos cerca. Agradeço a todos e até o próximo estudo.